Olá, boa noite. Que bom estar aqui de volta com você. Como sempre, né? Nas nossas quinta-feiras, quando a gente começa a nossa live, eu já vou logo tirando essa máscara, porque o som fica aí daquele jeito abafado. Por mais que o pessoal da minha técnica aí seja special, mas atrapalha. Então a gente vai tirar aqui a máscara para poder conversar com você e você nos ouvir, como diz um amigo meu, de boa. Muito bom estar aqui com você nessa noite de quinta-feira, mais uma vez, para a nossa live. Tendo a presença especialíssima de um amigo, irmão e um parceiro de Câmara, o vereador Anderson Baqueiro, um amigo esse que nós conhecemos chegando para o nosso primeiro mandato. E essa noite a gente tem assim carrega conosco uma grande expectativa, porque a gente tem encontrado muitas pessoas, inclusive que não vão ser candidatos, com dúvidas com as novas mudanças. A questão da pandemia também trouxe muitas dúvidas, enfim, até pela dificuldade do acesso à informação, enfim, e as pessoas que vão concorrer a esse pleito agora, no dia 15 de novembro, também, com certeza, estão com muitas dúvidas, e pensando nisso, nós pensamos em trazer o colega para que ele pudesse nos trazer um esclarecimento sobre essa realidade a nível de Alagoinhas, claro que é o nosso maior interesse, mas que também é um interesse coletivo no sentido de Brasil. E hoje, com certeza, você que está aí do outro lado, tem muita gente ligada com a gente, os presidentes de partido, que aí na frente a gente vai falando e mandando um alô, que disse que estariam colados conosco, os pré-candidatos também que foram convidados, convocados para participarem conosco dessa live. E assim, sem mais delongas, nós queremos, já de antemão, passar a palavra para o nosso colega Baqueiro, trazer a sua saudação inicial e assim sucessivamente a gente entrar nos assuntos que são pertinentes a essa live nessa noite, que é as eleições e a pandemia, né? Porque é um cenário novo, é toda uma realidade nova que nós vamos passar a viver a partir de agora com essa eleição. Então, fica conosco aí até o final, com certeza você tem muito a aprender, nós todos vamos aprender nessa noite, e quero mais uma vez dizer que é uma honra receber o colega de Câmara, um amigo e irmão Baqueiro aqui conosco. Fica à vontade, Baqueiro, a palavra é sua. Boa noite a todos os nossos internautas. Eu vou também acompanhar o nosso amigo Lins, eu vou retirar aqui a nossa máscara, né? Estamos seguindo todos os protocolos que a Organização de Saúde prevê, mas até para que a gente tenha uma melhor dicção, vou estar tirando a máscara, estamos numa distância muito segura, e nessa noite, Lins, para mim é um prazer muito grande, estar sendo aqui recepcionado por você, Eu acho que o pastor Lins é uma pessoa que ela perpassa qualquer relação política, Eu acho que a gente conseguiu formar e firmar uma amizade muito grande, Uma amizade muito sincera, uma amizade muito importante, nos dias atuais, Então, eu considero o pastor Lins como sendo um amigo, um irmão, uma pessoa realmente de minha família, Lins, e sua esposa também é uma pessoa que eu admiro bastante, e eu gostaria aqui de lhe agradecer o convite, e já começar falando um pouco do tema, que esse é um tema muito importante. Nós estamos vereadores, mas a legislação eleitoral, ela vem ao longo dos anos, Lins, passando por várias modificações, São muitas as modificações que a cada ano, a cada 2 anos, são feitas, seja alterações nas leis eleitorais, lei dos partidos, várias resoluções são publicadas pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que essas resoluções acabam tendo força de lei, força de mudanças, alterações. Então, a gente precisa realmente estar, Lins, antenado, e, ao mesmo tempo, a gente fica até satisfeito com algumas alterações que são feitas, porque hoje, eu acho que o grande foco do TSE, o grande foco, Lins, das instituições que trabalham para o andamento das eleições, é que, com as atualizações, que se possa ter a melhor eleição, o melhor momento, tirar aquela pecha que existia no passado do poderio econômico, e aí você vê a limitação de gasto nas campanhas, que isso é extremamente importante, toda a clarividência de arrecadação,
de propaganda eleitoral, enfim, eu acho que a cada ano as atualizações que são realizadas em toda essa codificação eleitoral, ela tem um único objetivo, que é fazer com que a eleição ela seja uma eleição muito limpa, ela seja uma eleição em que haja a tranquilidade de competição de todos, né, todos aqueles que iniciam e que pensam um dia em se pré-candidatar a qualquer dos cargos. Nessa vamos tratar basicamente de vereador e prefeito, que são as eleições do ano 2020, mas eu acho que as atualizações, as mini-reformas que são feitas, elas têm esse objetivo único, de estar buscando justamente essa igualdade de condições, essa possibilidade que pessoas de diversos níveis, de diversos rincões da cidade possam se candidatar, possam concorrer, possam apresentar suas propostas à população, e eu acho que só temos cada dia a ganhar, e esse ano é um ano um pouco atípico, além das alterações que ano a ano ela já ocorre. Esse ano nós tivemos, através de uma PEC, que virou emenda constitucional 107, 2020, nós tivemos uma alteração do calendário eleitoral, alteração essa que, de certa maneira, impacta principalmente alguns prazos, alguns procedimentos de registro, de convenções. O nosso próximo ato agora são as convenções partidárias. Temos aí nesse interim também uma coisa importante a se falar, que é os prazos de desincompatibilização daqueles servidores públicos que precisam se desincompatibilizar no momento certo, e temos sim, Lins, várias novidades, temos sim várias alterações, e eu só queria iniciar falando um pouco até do que passou, porque eu acho que a eleição começa a partir do momento que o pré-candidato, ele busca um partido, Lins, e se filia. Algumas vezes a gente ouve falar, porque o partido A tem ideologia tal, o partido B tem ideologia diferenciada, mas a escolha do partido político, ela é o primeiro ato que um pré-candidato precisa se atentar, de você poder escolher, de você poder se filiar. É um prazo até já transcorrido, que foi até o dia 4 de abril, mas é aí que se inicia todo o processo eleitoral, do domicílio eleitoral, desse pré-candidato tem que estar na cidade que ele quer concorrer. E aí a gente precisa falar um pouco de uma coisa importante, interessante, que é aquela questão da dupla filiação. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, e até algumas pessoas já sofreram no passado, Lins, com a questão da dupla filiação, porque a norma anterior, o que é que ela trazia? Um pré-candidato que estava afiliado em um partido e ele pretendia mudar, ele precisava fazer um ofício, uma carta ao dirigente daquele partido pedindo a sua desfiliação, e após a desfiliação ele ia e se filiava em um novo partido. Hoje, com a atual legislação, a gente já tem, até uma atualização agora 2017, a gente já tem a prerrogativa de que, quando você busca um partido, seja você de mandato, e aí a gente vai falar da janela partidária também, quando você busca um partido, mesmo que você esteja filiado em um partido anterior, você pode, e a lei até comenta que você faz a filiação e informa ao juiz eleitoral, mas mesmo que esse candidato não tenha informado, não tem problema algum, porque a própria lei já garante, Lins, que em caso de dupla filiação, prevalece a última filiação lançada no sistema eleitoral dos partidos. Então, hoje já não temos mais aquele problema que no passado se tinha com a dupla filiação, que tirou várias pessoas, inclusive, de disputarem algumas eleições, de disputarem alguns pleitos eleitorais, e com a alteração da legislação eleitoral, a gente conseguiu conter, vamos dizer assim, esse equívoco que existia na lei da dupla filiação, e hoje a gente não tem mais nenhum problema de dupla filiação, até porque a própria lei já traz que, mesmo havendo caso de dupla filiação, prevalece a última filiação que
o candidato se inscreveu e preencheu lá no partido. Inclusive, essa é uma boa dica que você está dando para o pessoal que está pleiteando e que já está até filiado e que vai concorrer. Porque tem muita gente que com certeza não sabe disso. Eu mesmo já sofri com isso aí, viu? Eu já sofri com essa questão de dupla filiação. Então, é complicado. Mas, como você falou, essa situação nova, a partir de 2017, veio dar uma aliviada bastante. E o candidato pode até... Ele nem precisa escolher, como você falou, ele já está filiado no último que ele se filiou. Então, isso já é algo maravilhoso para essa próxima eleição. Mas, Vaqueiro, teve muitas mudanças, teve outras mudanças também. Já a partir a partir de agora dessa mudança que o TSE implementou. E eu queria que você falasse, trouxesse alguma coisa nessa realidade, dessas outras mudanças que você entende que é pertinente nesse pouco tempo que a gente tem para discorrer, para trazer uma clareza para o nosso colega que vai concorrer, que está lá do outro lado. Com certeza. Só para poder alcançar também um público importante, Lins, até antes de ir no ponto X, né, da alteração agora da emenda constitucional, eu queria falar também um pouco da participação das mulheres, e eu estou vendo aqui uma mulher guerreira em minha frente ali, nossa amiga Néa, né, e a participação da mulher nas eleições é extremamente importante, Lins, e até uma conquista, né, que a cada ano vem se buscando, inclusive os próprios tribunais, né, a própria legislação em si, que hoje já se garante, e aí é obrigatório que no mínimo 30%, né, da participação, eu falo feminina, mas ele fala do sexo de menor filiação, normalmente as mulheres são menor filiadas, né, então já é obrigatório, e aí, Lins, eu já vou citar um exemplo, que é isso está na parte, né, da proporcionalidade, né, quantos pré-candidatos pode existir naquele partido que com as últimas alterações, não possibilita mais coligação, não é? Então, hoje, a atual regra é eleição proporcional, e o que é eleição proporcional? A eleição de vereadores, não é? Ela não permite mais a coligação entre partidos políticos. Então, eu estou filiado no DEM, você está filiado no DEM, quem está filiado em qualquer outro partido, você sairá candidato, não é, no momento de registro, da indicação dos nomes que o partido político ela vai submeter a lista, não é, ao TSE, e dentro daquela lista, 30% das vagas. Aí eu vou para a nossa realidade. Como é que eu calculo a quantidade de vagas? A lei diz que o partido, quando sai candidato sozinho, sem coligação, você calcula as vagas 150% do número de vagas de cadeiras na Câmara. Então, vou passar para vereador. A Lagoinha são 17 vereadores, 150%, a gente aproximando vai dar 26 vagas. Então, cada partido político, ele vai poder inscrever nas convenções, né, onde ele irá fazer uma ata, e a gente vai chegar lá nessa parte, onde ele irá fazer uma ata, onde ele irá submeter essa ata, não é, a apreciação para o registro da candidatura, não é, dos candidatos informados por ele. E nessa ata, 30% tem que ser de mulheres, e proporcional. Ou seja, se o partido não lançar as candidaturas proporcionais, inevitavelmente ele vai ter que diminuir a quantidade de homens. A cada mulher não... Ele retira um homem. Então, são 26, 30% aí seriam 8, então seriam 18 homens e 8 mulheres. Se o partido não inscrever as 8 mulheres, a cada uma mulher que ele não inscrever, ele vai proporcionalmente deixar de inscrever também um homem. Então, isso é importante. Ele concorrerá, no caso, com 18 candidatos. No caso, se ele não inscrever, colocar nenhuma mulher. Se ele não colocar nenhuma mulher, é proporcional. Então, vai ser 18 menos 8, ele vai entrar com só 10 homens. Então, entendeu? Então, ela é proporcional. Então, no mínimo, ele tem que ter lá os 30% de mulheres, não é? Pode ser mais, sem problema nenhum. E outra coisa importante é a questão do fundo especial de campanha, não é? Que também traz que tem que ter no mínimo 5% e no máximo 15% para ações, não é, das candidaturas femininas. Esse é outro ganho importante, não é, que as mulheres a cada ano, ela vem, não é, vamos dizer assim, abocanhando a sua fatia no processo eleitoral, não é? Eu, sem demagogia nenhuma, eu acho importantíssimo
a participação da mulher. A participação feminina ela é extremamente importante e necessária. Eu acho que as mulheres, elas vêm a cada dia conquistando aquilo que ela acha importante para si. Eu acho que esse empoderamento ele faz com que a mulher possa ser o que ela quiser. Não existe mais essa controvérsia de que mulher não pode profissão A, não pode profissão B, pelo contrário. Então, a própria mudança na legislação ela já vem trazendo toda essa possibilidade da mulher ter reservado e garantido não só os 30%, como também a porcentagem de 5% até 15% do valor do fundo de campanha para serem gastos com a propaganda, com as propostas e os diretórios femininos. Eu vou trazer também aqui, Lins, algumas mudanças, e aí eu já vou em cima daquilo que você trouxe de pergunta. Primeiro, a questão das coligações, como eu já trouxe. Hoje, a eleição proporcional, você não pode coligar. Mas a eleição majoritária, trocando a miúdos, a eleição de prefeito, pode haver coligação de partidos. Então, você pode, para a candidatura A, você pode ter ali uma coligação de partidos que irá formar para o apoio de uma candidatura majoritária. Coisa que está vedada e não pode mais ter a coligação na proporcional. Por isso que os partidos políticos eles precisam estar muito bem organizados nessas eleições, porque eles irão lançar as candidaturas próprias, submeter os seus pré-candidatos ao registro de suas candidaturas e não haverá essa possibilidade de coligar com o partido B, C, D ou E. Então, o partido na proporcional para vereador ele sai sozinho, com os candidatos que ele for submeter ao TSE, o registro, e ali ele irá concorrer dentro do sistema proporcional. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre a mudança, que isso também é uma coisa importante, a mudança da questão do coeficiente partidário, da sobra, que também é uma alteração muito importante, que houve também com a alteração. Uma coisa importante, Lins, com a alteração agora, já é com a alteração da PEC, da Emenda Constitucional 107, que é a alteração da data da eleição. Quando houve a alteração da data, e aí a gente precisa entender que a alteração da data ela segue, inclusive, um entendimento majoritário, tanto os senadores quanto os deputados federais, quanto a segurança sanitária para ocorrer as eleições. Todos sabem do momento difícil que o nosso país vem passando, o nosso estado, a nossa cidade não é diferente, a dificuldade de ações precisas e de combate a essa pandemia, ao Covid-19, e justamente buscando essa segurança sanitária para que nas eleições, que seria 4 de outubro, e hoje com a alteração passou ao dia 15 de novembro, a gente possa, e aí, de acordo com os estudos que foram realizados, da curva do pico, da curva descendente, e que em novembro seria um momento mais ideal e adequado. E a gente também precisa frisar que a própria emenda constitucional ela diz que, se chegar próximo ao dia 15 de novembro, isso é uma coisa importante, se alguma cidade, algum estado tiver ainda em situação muito pandêmica, ela pode alterar também, além do dia 15 de novembro. E ele bota como data limite 27 de dezembro. Então, isso é importante. Às vezes a gente vai ver a cidade lá do interior do Maranhão, estou dando um exemplo aqui fictício, a situação lá estava muito grave, da epidemia, e não vai conseguir fazer 15 de novembro. A própria emenda ela já deixou essa lacuna aberta para, em situações específicas, não é o geral é 15 de novembro, poder alterar. E essa alteração, Lins, de prazo, essa alteração de data, ela fez com que, primeiro, uma questão importante que mudou foi a questão da desincompatibilização. Não só alterou data, prazo, dia da eleição, mas alterou também a desincompatibilização. O que é isso? Os servidores públicos, as pessoas que exercem funções públicas, cargos públicos, elas precisam seguir uma data, uma tabela de desincompatibilização que varia de 6 a 3 meses. Eu vou dar um exemplo. Secretário municipal,
não é? O secretário de um município que queira concorrer a uma vaga de vereador, por exemplo, ele precisa se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito eleitoral. Então, essa é um prazo que já passou, né, já se esgotou, por exemplo. Se esgotou tanto o prazo de 6 meses quanto de 4 meses, não é, a depender do cargo que você ocupe, não é, da influência, e aí o que a lei traz é, a depender da influência que o cargo que você ocupa possa exercer para influenciar o resultado das eleições, ele se desincompatibiliza antes. Então, tem prazo de 6 meses, prazo de 4 meses e prazo de 3 meses. É importante a gente frisar, os prazos que foram vencidos, então, agora dia 4 de junho venceu o prazo de 4 meses e o 4 de abril venceu o prazo de 6 meses. Quem já se desincompatibilizou com a lei anterior, o prazo não retorna, não vai retroagir. Os prazos que ainda estão a vencer... No caso, é só um agora de 3 meses. Pronto, de 3 meses, e aí é importante, porque tem vários servidores públicos aqui no município de Alagoinhas que vão concorrer. Que ainda estão permanecendo no cargo. Vão concorrer. Eles teriam até o dia 4 de julho, se ainda fosse 4 de outubro, e com a alteração, não é, da emenda constitucional, a eleição passou a ser dia 15 de novembro, eles têm até o dia 15 de agosto para pedir o seu afastamento. Né? E aí eu falo afastamento porque a desincompatibilização ela pode ser por exoneração, por licença ou por renúncia, não é, a depender do cargo que você esteja ocupando. O servidor público municipal, o cargo comissionado, ele vai pedir exoneração, não é? E quem é efetivo, ele vai pedir a desincompatibilização, ele vai se licenciar do exercício efetivo do seu serviço, não é? Informando, não é, ao seu diretor, ao seu chefe efetivo, não é, da sua possibilidade de sair candidato, e ele irá se afastar agora no dia 15 de agosto. Então, essa é uma dica importante, não é? Os servidores efetivos e comissionados que estão no exercício da função têm até o dia 15 de agosto agora para se desincompatibilizar e poderem concorrer às eleições no dia 15 de novembro. Então, essa é mais uma mudança importante, que é bom a gente frisar, porque quem estiver exercendo sua função pública, precisa estar atento a isso. Veja bem, você que está em casa, você que está nos acompanhando, algumas coisas colocadas pelo vereador Baqueiro, é muito importante. A questão da mulher aqui, ele colocou algo que eu não sabia. Eu estava e tenho procurado estar antenado com as mudanças, essa questão do número de candidatos, enfim, mas eu não sabia dessa questão do fundo partidário, como seria, e a mudança exigindo uma participação mais ativa das mulheres na fatia do bolo, vamos assim dizer. Eu não tinha conhecimento disso. Então, há inúmeras coisas que houve como mudança, chegou como mudança, e que muitos aí não têm o conhecimento. E eu tenho certeza que você que está em casa está aprendendo com isso. Quero mandar aqui, Baqueiro, um abraço, porque tem alguns pré-candidatos que estão com a gente, colado no 25, que está aqui presente, né? Alisson Diego, enfim, tem uma turma boa aqui, né? Rodrigo Ribeiro está com a gente, Elisângela, Jacira, Ellen, tem uma turma boa já participando conosco. E eu queria, Baqueiro, que você, além do que você já colocou como mudança, tem uma questão que é muito importante, e que tem trazido alguma dúvida, e algumas pessoas têm me perguntado sobre isso. Você deu uma palhinha, não sei se você estava projetado para falar agora ou não, mas como a gente está deixando você bem à vontade para discorrer dentro daquilo que você preparou, essa questão do coeficiente. Eu acho que isso é de suma importância para nós que vamos concorrer, para tanto nós, os candidatos de mandato, como os pré-candidatos que nunca concorreram, os que já concorreram e vão voltar nessa eleição a concorrer de novo. É muito importante entender isso, porque, como você falou, já não tem mais coligação. Então, se não tem coligação, mudou essa realidade.
E aí, como é que fica essa realidade agora? Onde é importante, onde estaria importante o candidato estar? Porque tem muita dúvida, muita gente tinha medo, né? Na última eleição, você sabe que a gente enfrentou isso, muita gente com medo daquele possível candidato que poderia estourar de voto. Ninguém queria esse candidato no seu partido, né? Você sofreu isso, outros sofreram, e muitos até se arrependem, no nosso caso especificamente, do PSL e do PPL. Nos arrependemos porque se tivéssemos aceitado você ou qualquer outro candidato, nós tínhamos puxado mais um, tínhamos 3. E essa realidade mudou. Mas mudou, eu posso estar errado, mas eu estou entendendo que mudou para melhor. Mas ainda tem muita gente que pode estar com a mentalidade do passado. Eu queria que você trouxesse uma palavra para a gente, trouxesse uma clareza sobre essa realidade para nós que vamos ser candidatos, ou concorrer, né, como candidatos. Eu acho isso muito importante, Luiz. Primeiro, vamos entender como é que funciona o nosso sistema de votação. O nosso sistema é o proporcional. O que quer dizer isso? Quando o eleitor ele busca escolher um candidato e ele vota em um candidato, vocês precisam entender que, além de você votar em um candidato, você também acaba votando e ajudando todos aqueles pré-candidatos que fazem parte daquele partido. Por que isso? Porque o nosso sistema proporcional, ele faz com que, quando tinha coligação, os votos de todos junto à coligação iam para o mesmo bolo, e lá se fazia, após o somatório, viria da coligação os mais votados, e aí, dentro do coeficiente eleitoral, a gente vai falar isso aqui agora. E hoje, como não existe mais coligação, então, quando você vota em um candidato que está no partido A, além do candidato José, que está no partido A, Lins, você também está depositando no partido A o seu voto e ajudando todos aqueles candidatos que estão no partido A. Pronto, qual a importância disso? E aí eu vou falar do quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral vamos dizer assim, é o quociente que vai fazer com que a gente alcance o número mínimo de votos necessários para que aquele partido possa fazer vereador ou não. Então, como é que eu calculo o quociente eleitoral? É simples. Você vai procurar os votos válidos. Então, na última eleição de vereador, nós tivemos aqui em Alagoinhas 72 mil votos válidos. Então, eu pego 72 mil votos válidos, divido pela quantidade de vagas na Câmara. Divido por 17, então, eu vou encontrar ali um valor, vou dar um exemplo, 4.500 votos. Esse é o quociente eleitoral para que o partido faça de imediato um candidato. Então, isso é o quociente eleitoral. Só que com a alteração da legislação eleitoral e a proibição de coligação, e aí o legislador, quando ele alterou, Lins, ele estava buscando justamente essa prevalência, inclusive dos partidos menores, que no passado não conseguiam alcançar o quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral era 4.500 votos, e o meu partido, a soma de todos os candidatos só dava 4.000 votos, eu já estava automaticamente fora. Ou seja, porque era obrigatório você ter 10% do quociente. Não, essa lei continua. Continua. Na verdade, na legislação anterior, o partido ou coligação era obrigatório atingir o quociente eleitoral. Sim, que era 4.200 ou 4.500. Então, se o quociente deu 4.000, o partido ou coligação tinha que ter 4.000, senão ele saía completamente da divisão. Como foi o caso do PSC aqui em Alagoinhas, que não conseguiu fazer. Hoje não. Hoje, com a alteração eleitoral, calcula-se o quociente eleitoral. Então, vamos supor que 10 partidos aqui em Alagoinhas lancem pré-candidaturas a vereador. Desses 10 partidos, suponhamos que o quociente eleitoral seja 5.000 votos, e desses 10 partidos, 5 atingiram o quociente eleitoral e 5 não atingiram. Hoje, com a nova legislação, mesmo o partido que não atingiu o quociente eleitoral, pode puxar um vereador. Ele continua a concorrer, e aí eu vou falar aqui, na sobra. O que quer dizer? Então, vamos supor que
dos 10 partidos, 5 atingiram o quociente eleitoral, e esses 5 partidos, eles, na divisão do quociente partidário, e aí, o que é o quociente partidário? É você pegar o valor, né, total de votos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Então, o partido teve 10 mil votos, e o quociente eleitoral foi 5 mil, ele conseguiu fazer 2 vereadores já direto com o quociente eleitoral, e tem 0 de sobra. O partido que tem 12 mil votos, ele conseguiu fazer 2 e tem 2 mil votos de sobra. Como é agora que você vai calcular essas vagas? Vamos supor que os 5 partidos, eles obtiveram 13 vagas, está sobrando 4. Essas 4 vagas, a sobra vai ser calculada da seguinte maneira. Você vai pegar você vai pegar o seu quociente do partido. Então, vamos supor, o partido teve 12 mil votos, eu fiz 2 Mas tem a maior sobra. vereadores. Eu fiz 2 vereadores. Eu vou pegar esses 12 mil votos, vou dividir por 2 mais 1. Então, 12 mil votos dividido por 3 vai dar 4 mil. Então, esse partido, que tem 12 mil votos, fez 2 vereadores direto, e na sobra ele vai fazer 12 mil dividido por 3, que vai dar 4 mil votos. Esse partido A, ele já concorre na sobra com 4 mil votos. Vamos supor, Lins, que um dos partidos que ficaram fora do quociente eleitoral, o somatório de todos os candidatos deu 4.500 votos. Entendi. Então, esse partido, mesmo sem atingir o quociente eleitoral, na sobra, se a primeira sobra for a dele, ele vai fazer uma vaga de vereador. Ou seja... Então, na primeira rodada, quem vai é ele, porque tem uns 4.500. Pronto. Na primeira rodada da sobra, isso é importante. Quem não atingiu o quociente eleitoral, ele vai concorrer na sobra. Então, sobraram 4 vagas. Nessa divisão da sobra, os partidos que não fizeram o quociente eleitoral, ele vai participar dessas vagas remanescentes com a sobra que ele tem. Então, eu fiz 4.500 votos. Não entrei direto porque eram 5 mil. Mas na primeira rodada da sobra, ele pode fazer um vereador, contanto que ele seja a maior sobra. Aquele partido de 12 mil que tem 4 mil de sobra, vamos supor que ele também conseguiu fazer mais um. Ele pode fazer o terceiro. E assim sucessivamente. Então, com a alteração na legislação eleitoral, a importância é que permitiu que os partidos, mesmo sem quantidade necessária para atingir o quociente eleitoral, ele possa, na sobra, concorrer àquelas vagas remanescentes da sobra. Ou seja, deu oportunidade de representatividade a esses partidos, que com a legislação anterior ele já estava fora, ele nem concorreria às vagas remanescentes, e com a nova legislação permitiu que os partidos menores, aí vamos trocar em miúdos, a nova legislação permitiu que partidos menores possam concorrer a essas vagas remanescentes, mesmo sem que eles tenham alcançado o quociente eleitoral. Uma coisa que interessante, Baqueiro, que mandaram, simplificando, estar dentro de um partido que obtenha muitos votos e ser bem votado dentro desse mesmo partido significa estar eleito. Ou seja, o candidato que alcançar uma margem como foi a sua, eu mesmo estava ferrado. Hoje eu estava ferrado. Mas da sua, ou mesmo uma votação como a de Luciano Almeida, o próprio Juraci e outros, estaria tranquilamente dentro, né? E os outros iria depender exatamente dessas rodadas até encerrar a última vaga. Ou seja... Exatamente. Ok, Baqueiro. Tem uma coisa que nos perguntaram aqui que é muito importante. Como ficam as propagandas eleitorais de rua e de internet? Importante. Antes de falar de propaganda, Liz, como eu estou seguindo uma cronologia, eu vou falar de convenção partidária. Importante. Que é uma coisa importante, né? Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, esse momento... Inclusive, essa pergunta mandaram aqui agora. Pronto. Esse momento ímpar que nós estamos vivendo, né? E com a alteração da emenda constitucional, e esses prazos foram postergados, o prazo também de convenção partidária, que já seria agora, pela lei anterior, seria agora no dia 20 de julho já, até o dia 5 de agosto,
E com a alteração da legislação eleitoral, agora da emenda constitucional, as convenções partidárias serão do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Ou seja, as convenções estão previstas agora para o dia 31 de agosto a 16 de setembro. E uma coisa mais importante, não é, que a PEC e a emenda constitucional trouxe, é a possibilidade dessas convenções, não é, que quem acompanha a política e está lembrado que as convenções eram uma grande festa que se faziam, né, dos partidos, das coligações, quando eram permitidas, e essa PEC permitiu, a emenda constitucional permitiu que as convenções, que é o momento que os partidos políticos escolhem os seus candidatos que irão concorrer nas eleições, elas possam ser virtuais. Então, o que é isso? Hoje nós estamos vivendo muito isso, as faculdades, as escolas estão dando aulas, por aplicativos, que permitem essas reuniões online, e buscando justamente atender a não aglomeração de pessoas nesse momento de pandemia. O TSE, e agora a emenda constitucional, a lei que foi aprovada no Congresso e no Senado, ela prevê que os partidos políticos façam as suas convenções por meio digital. Então, o partido lá ele vai determinar qual vai ser o site, qual vai ser o aplicativo, ele vai abrir lá uma sala de reunião e os candidatos vão estar lá presentes. Lá ele vai, de forma democrática, escolher os seus candidatos que irão para registro de suas candidaturas. Essa ata que é feita, Lins, dessa convenção, que anteriormente essa ata você tinha 24 horas para publicar ela, você encaminhava para o TRE para que ela fosse publicada, e agora a emenda constitucional ela permitiu que essa ata ela seja lançada diretamente no sistema do TSE chamado Candex, que é o sistema que você alimenta ali as informações que os partidos têm acesso. Então, ele vai fazer essa ata virtualmente, vai lançar diretamente no sistema Candex, informando que no dia tal, os candidatos tal, os filiados tal, se fizeram presente e foram escolhidos para concorrer e submeter ao registro das candidaturas os candidatos, João, José, Maria. Então, essa ata ela vai ser diretamente nesse sistema Candex. E também, outra coisa que foi alterada é a ata de presença, porque você fazia a ata da reunião e fazia a ata de presença. Essa ata de presença, ela pode ter assinatura das pessoas de forma digital. Por exemplo, quem tem um certificado digital, ou então, esse mesmo programa, esse chat de reunião, que você fizer ali, você pegar, gravar e encaminhar também para o TSE, o TRE local, comprovando que participaram e acataram e estavam presentes. Então, a presença virtual vai valer também como presença, ou então que um representante do partido, ele, claro que tendo todo o cuidado com as normas, ele vá até o encontro dos candidatos e eles também façam assinatura presencial e depois ele submeta essa lista de presença também ao TSE. Então, foi mais uma mudança que houve, mais uma alteração, justamente para que a gente possa se adequar ao momento que estamos vivendo, de pandemia, de cuidado, de não aglomeração, dos cuidados sanitários. Então, foi mais uma alteração que houve. Então, as convenções serão do dia 31 de agosto a 16 de setembro. Depois das convenções, depois da ata, da ata e da lista de presença, o partido encaminha ao TSE e ao TRE para o registro das candidaturas, e aí o registro ele vai passar a ser do dia 17, até dia 26 de setembro, que é o momento do registro. E aí eu vou entrar na propaganda, porque a propaganda ela vai ser a partir do dia 27 de setembro. Então, esse ano com alteração, a propaganda eleitoral ela vai passar a ser no dia 27 de setembro em diante. Uma coisa importante da gente estar frisando de propaganda, até porque a pré-campanha hoje, Lins, ela é tão importante quanto a campanha eleitoral em si. Por quê?
A pré-campanha, e isso sempre surge em dúvida das pessoas, eu posso falar que sou candidato na pré-campanha? Pode. Eu posso mostrar as minhas plataformas que eu pretendo trabalhar? Pode. A pré-campanha, hoje, ela é tão importante quanto a própria campanha eleitoral em si, porque na pré-campanha permite que o pré-candidato ele possa trazer ali aquilo que ele entende sobre determinado assunto. Ele pode dizer ali que ele entende da saúde dessa maneira, da educação daquela, que ele prefere que o sistema de transporte seja de uma maneira. Enfim, a pré-campanha permite que o pré-candidato ele utilize dos meios para fazer toda a sua plataforma de campanha. Ele só está vedado, não é, de fazer o pedido de voto. Isso ele não pode. Ele não pode dizer, olha, eu pretendo na saúde instalar tal coisa e eu quero que você vote em mim. Isso está proibido. Mas ele pode não é, expor todo o seu pensamento, toda a sua plataforma, dizer que é pré-candidato, dizer que tem como característica a sua seriedade, honestidade, enfim. As atribuições pessoais, não é, todas podem ser utilizadas na pré-campanha. Não é? E a campanha em si eleitoral, que é a partir do dia 27 de setembro, tem uma coisa importante, não é? Algumas vedações já da eleição anterior continua, não é? A questão de cavaletes proibido, não é? Daquelas placas nas ruas proibido. A questão do carro de som com jingle, não é? No dia a dia proibido. Carro de som, mini trio e trio só pode em caminhadas, comícios, carreatas. É o que a lei prevê da questão da propaganda sonora, não é? Só pode nos dias de caminhada, carreata e comício. A propaganda eleitoral na internet está permitida, não é? Está permitida a propaganda em carros, automóveis, não é? Os adesivos têm um limite de 50 por 40. Perfurate, né, no caso. E você pode utilizar aquele perfurado, né, no para-brisa traseiro, não é? Tomando todo o vidro traseiro. E isso é o que a legislação possibilita de propaganda em veículos, não é? Nos comitês centrais pode haver, não é, aquela propaganda de até 4 metros quadrados, não é, o que prevê a legislação. E uma coisa importante e novidade dessa eleição, não é, da propaganda das mídias sociais, não é, e aí a gente precisa falar um pouco dessa mídia social, até porque é um momento de dificuldade que nós estamos vivendo, e a mídia social ela passou a ser realmente a mais importante, não é, nesse período pré-eleitoral e também no período de campanha eleitoral. Não é? Você, com a mídia social, você consegue ter um alcance muito grande, não é, das pessoas, levando sua plataforma política, levando suas intenções, aquele que já está no mandato, levando aquilo que, não é, o que ele propôs e o que ele fez, o que ele conseguiu, aquilo que ele pretende fazer na próxima, então, e permite, nessa eleição, o impulsionamento, que é uma outra novidade. Não é? Na eleição anterior nossa, não foi permitido você impulsionar conteúdos de internet, não é? E nessa permite impulsionar, não é, Facebook, Instagram e Google, sendo que, uma coisa importante, não é, as empresas que você for impulsionar tem que ter sede no Brasil, e se você tiver um site que utilizar, seu site próprio, utilizar na campanha eleitoral, esse site tem que estar hospedado em um provedor, mesmo que o provedor esteja fora do país, mas ele precisa ter uma sede no Brasil. Por quê? Porque se tiver qualquer tipo de medida judicial, de propaganda ilegal, é que a Justiça Eleitoral possa conseguir chegar a esse provedor no Brasil. Então, bem interessante isso aí, viu? Muito interessante. Isso é o que a legislação eleitoral trata de propaganda. Tem uma coisa interessante aqui, que é uma pergunta para você. A Claudineia Suzarte, uma pessoa que a gente não conhece muito bem, não sabe nem quem é, ela está perguntando se vai ter santinho na campanha, porque teve aí uns dias atrás uma conversa espalhada aí pelas redes sociais, que lá em cima o ministro estava querendo cortar esse negócio de santinho. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Olha, Claudineia, até então, possa ser que surja alguma resolução, nos próximos dias. Por exemplo, vou dar um exemplo. Normalmente o TSE ele publica a resolução fixando o gasto de campanha. Não é? O que hoje, na verdade, a gente vê de forma majoritária, até com os estudiosos do direito eleitoral, alguns professores nossos,
ou até na pós-graduação mesmo, é que o teto de gasto, isso é importante também, o teto de gasto dessa campanha seja o mesmo da campanha anterior. Então, nós vereadores, se não me engano, era 29 mil, 28, 29 mil, então, provavelmente, o teto deve ser o mesmo, só com a inflação IPCA do período que eles devem fazer. Então, no máximo 30 mil, 31 mil deve ser o teto de gasto desse ano de campanha de vereador e do prefeito, não é o mesmo valor da campanha anterior com esse reajuste do IPCA. A questão dos santinhos, até então, continua permitido, né? O material gráfico, seja ele de forma individualizada, seja ele de forma majoritária, com proporcional majoritário, sendo que todo gasto, isso é importante, todo gasto com campanha, seja material gráfico, seja qualquer outro gasto que houver, ele precisa comprovar esse gasto dentro do limite, com os recibos eleitorais. Outra coisa importante, Liz, que houve uma mudança na questão de arrecadação de campanha, e isso é importante. Aqui no Brasil, a nossa arrecadação é um sistema misto. Por quê? Existe o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é verba pública, que é aqueles 3 bilhões, que inclusive foi muito questionado em tempos de pandemia, se ia ser destinado ao combate ou não, mas ele continuou fazendo parte do valor no fundo, que vai ser destinado para que se faça a campanha, os partidos façam a campanha política com essa verba, e também pode haver arrecadação privada. O que está vedado e proibido é a arrecadação de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica não pode financiar campanha eleitoral. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas que querem me ajudar na minha campanha. Outra coisa importante e novidade é que nessa a gente pode fazer as vaquinhas virtuais. Aqueles sites de vaquinhas, você pode fazer, abrir a sua vaquinha virtual, as pessoas podem doar, depois você vai pegar o CPF de todo mundo que lhe doou e fazer ali a sua declaração e prestação de conta. Não pode pessoa jurídica doar. Se porventura ocorrer qualquer tipo de doação irregular. E como seria que poderia se controlar essa vaquinha para que não entre alguém que seja pessoa jurídica doando? Como não, saber? Na verdade, a vaquinha ela só vai permitir lá que se cadastre CPF. Você não vai poder cadastrar CNPJ. Então, aí você já retira qualquer tipo de transferência de jurídica para física. Mas se porventura acontecer em sua conta de eleição, haver um erro, uma pessoa jurídica depositar, você precisa, na verdade, informar e fazer a devolução daquele valor a um fundo eleitoral que já existe. Então, para que você não incorra em uma irregularidade, se porventura acontecer, você informa, pega aquele valor e no final faz a devolução, para que você não incorra em ilícito, em irregularidades e ter a sua prestação de contas porventura não é rejeitada. Então, a arrecadação continua só por pessoa física. Houve uma alteração também na eleição passada, a pessoa física, o candidato que tivesse declarado, por exemplo, 30 mil reais, se você tivesse lá em sua conta, você poderia utilizar todo para bancar sua campanha. Nessa está proibido. Nessa, você só pode fazer 10% do valor total. Então, se for 30 mil o teto, eu só posso me autofinanciar em 3 mil reais. É outra alteração que ocorreu da legislação anterior para essa, que é o autofinanciamento de campanha, que houve agora um limite, um teto máximo de 10% do valor total liberado. Muito importante, Baqueira, esse esclarecimento que você está trazendo. Por quê? Porque nós temos, normalmente, todo candidato deve ter um assessor, deve ter alguém que deve buscar esse entendimento, esse conhecimento jurídico, para que algumas coisas não aconteçam e ele venha a ser penalizado. Por exemplo, eu, por falta de conhecimento, fui penalizado em 10 mil reais. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de que eu não poderia usar na minha propaganda política nada que custasse um brasão. Alguma coisa. E eu peguei, botei a bandeira de Alagoinhas no fundo, com o brasão lá. Então, ganhei, daqui a pouco a juíza está me chamando. Olha, o senhor cometeu um crime eleitoral. Eu digo, eu não, cometeu. Então, é muito importante você ter
é esse esclarecimento. Tem muitas pessoas aqui, Baqueiro, mandando, como diz o jovem, um salve para você, e automaticamente elogiando exatamente pelo esclarecimento que você está trazendo, porque, com certeza, muitas pessoas aí que vão, inclusive, concorrer, não têm acesso a essas informações, até porque nós estamos com dificuldade de diálogo. Os presidentes de partido devem estar tendo uma dificuldade muito grande, porque esse era um tempo já de estar fazendo reunião, enfim, mas não pode fazer aglomeração. Então, muita gente está sem informação, e quantas lives como essa vier, vai ser benéfico, porque muita gente vai tirando as dúvidas de coisas simples e de coisas mais complexas, porque uma das coisas mais complexas da última eleição foi exatamente a questão da prestação de conta. Nós tivemos, assim, problema seríssimo. Graças a Deus, por uma pessoa nossa que se inteirou do processo e terminou fazendo de todo mundo, mas você vê que numa hora dessa, todo mundo corre para Jessé Bico de Pena, corre para aqui, corre para... Porque há essa dificuldade. E como você colocou aqui para a gente agora à noite, para os nossos colegas que estão aí do outro lado nos assistindo, com certeza nós vamos precisar de muito mais pessoas inteiradas. Inclusive, eu até comprei comprei na internet aí de um cidadão um curso já para poder preparar meu povo, para que a gente não tenha dificuldade nessa hora. Mas tem mais alguma coisa, Baqueiro, assim, de mudança dessa nova legislação, né? Não houve tanta mudança, mas houve, porque tem uma coisa que perguntaram. Pergunta o vereador Baqueiro se, por exemplo, mudou alguma coisa com relação às sessões, com relação ao processo do dia da eleição. Até o momento parece que não. Mudou alguma coisa? Não, eu acho que uma coisa que a gente precisa estar atento, Lins, aqui em Alagoinhas, na verdade, nós tivemos uma mudança da zona eleitoral, né? Nós antes tínhamos duas zonas, 163 e 164, agora nós só temos uma zona eleitoral, e até houve uma certa confusão, que as pessoas estavam, eu acho que indo até o fórum eleitoral para poder fazer a mudança, mas que não precisa, né? Eu acho que é importante frisar. Quem tem dúvida, na verdade, né, se mudou ou não, é muito simples. Você vai entrar lá vai baixar o aplicativozinho do título digital. É um aplicativozinho muito simples. Na verdade, é o e-título, não é? Quando você baixa o e-título e você faz o seu cadastro, automaticamente, se você era da zona 164 e foi para 163, a sua sessão irá automaticamente migrar. Então, você não precisa ir lá no fórum eleitoral e na justiça eleitoral para poder imprimir um novo título, até porque hoje praticamente os documentos são todos digitais, né? A habilitação é digital, o CRLV, o documento do veículo hoje já é digital, o título já é digital. Então, nós estamos realmente numa era muito digitalizada, não é? Claro que em determinado momento você acaba fazendo uma segregação, porque nem todo mundo tem o smartphone, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um celular, né, com acesso à internet, mas você também atinge uma grande parte da população que tem e que possui, e quem porventura não possuir vai precisar realmente, não é, ou estar ligando lá para a Justiça Eleitoral para o fórum, ou estar buscando uma outra mecanismo, ferramenta de estar vendo a sua mudança de zona. Fora isso, da emenda constitucional não houve nenhuma mudança, né? Possa ser que alguma resolução mais lá na frente, não é? Até porque o direito eleitoral ele é muito mutável, ele é atualizado praticamente constantemente. Havia alguns entendimentos de, no dia da eleição, você dividir, não é? As duas primeiras horas da eleição ser para idosos, não é? Que era até uma maneira de você ter uma segurança maior, né, diante da pandemia, mas até então ainda não há nenhuma resolução, ainda não há nenhuma legislação, né, promovendo essa mudança, e segue normal, igual às eleições anteriores até então. O Baqueiro, tem alguns internautas aqui ligados com a gente que estão fazendo algumas perguntas bem interessantes, né? Por exemplo, o Tailan Lima, ele pergunta ao vereador Baqueiro, porque ele falou que o pré-candidato pode se apresentar como candidato. Ele pode se apresentar como candidato ou como pré? No caso, no período pré-eleitoral, no período pré, você pode dizer, né, que você é pré-candidato, que você pretende. Você só pode, na verdade, dizer que é candidato depois de registrada a sua candidatura e iniciada a propaganda eleitoral, que aí você pode se intitular candidato. Homologou, pronto, sou candidato. Homologou, começou... Se seu nome estiver na lista. Até então, você pode fazer sua propaganda toda como pré-candidato, que é o que a legislação prevê, e você pode fazer toda a sua plataforma, né, a sua estrutura, dizer o que você pretende,
com exceção de pedir voto, né? Seja direta ou indiretamente. Outra coisa, a Sandra Miranda, ela pergunta aqui, existe um teto máximo por CPF para essas doações? Existe sim, isso é extremamente importante. Inclusive isso, na eleição passada, houve uma confusão muito grande. O que a legislação eleitoral prevê de arrecadação, não é, privada, e aí eu vou tratar do que nós tivemos do ano passado. Até então não houve ainda nenhuma alteração desse ano. Se eu não me engano foi 1.064, deixa eu só ver o valor certinho aqui para não é me equivocando. Pronto, doações em dinheiro, vamos lá. Doações em dinheiro, na eleição passada, ela ficou estipulada em 1.064, eu, pessoa física. Eu vou fazer uma doação a candidato A. Em doação em espécie, depósito bancário, era até 1.064. E por transferência bancária, Lins, o limite é 10% de sua declaração de imposto de renda. Então, eu declarei renda e o ano calendário é o ano anterior. Então, ano calendário 2019. Eu declarei imposto de renda e a minha renda total foi R$20 mil durante todo o ano. Eu posso doar até R$2.000 para o candidato. Então, esse é o limite fixado, que é a pergunta que ela deve ter feito. Então, eu posso até 10% do que eu declarei de imposto de renda e em dinheiro, em espécie, na passada foi até 1.064, deve ser mantido ou atualizado pouca coisa. A mais do que isso, eu só posso fazer por TED ou DOC, ou seja, transferência eletrônica identificada para aquela conta de campanha do candidato A ou B. Bem esclarecedor isso, porque, na realidade, como você falou, na última eleição teve muita dúvida com relação a isso. Uma outra coisa que estão perguntando aqui é se vai haver flexibilidade nos horários de votação, se você tem alguma informação sobre isso. Não, por enquanto não. Como eu estava dizendo anteriormente, Lins, o direito eleitoral ele é muito flexível e ele vem sofrendo atualização, não é, praticamente anual, semestral, mensal. Até então não há nenhuma previsão de alteração dos horários, né, de 8 às 17, porém, há algumas discussões referente a essa flexibilização de aumentar, de colocar de 7 a 19, até porque, por conta de toda essa questão da pandemia, vai se respeitar aquela distância, não vai ser permitido filas nem aglomerações dentro das sessões das urnas eleitorais. Então, possa ser que o TSE baixe alguma resolução aumentando os horários, é possível sim de haver essa alteração, e eu acredito que se até o mês de novembro não tiver vamos dizer assim, uma redução muito grande dos índices de contaminados, eles devem flexibilizar, eles devem, na verdade, colocar por horário, então, devem colocar, se for 7 da manhã, de 7 até 10 até 11, só idosos, pessoas com comorbidades, os outros horários, o restante das classes. Então, eu acredito que possa ser que nessa eleição tenha alguma alteração, justamente para adequar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu quero, Baqueira, aproveitar esse ensejo, mandar um abraço para algumas pessoas que estão ligadas aqui com a gente, estou mandando um abraço para você também. A Jordânia Vieira está ligado conosco aí, o Inácio Fernandes, um abraço, seja bem-vindo também essa noite conosco, Elizabeth, Mili Vitória, Mari Salles, Jusilene, pastora Jusilene, enfim, tem uma galera assistindo a gente aí. Baqueiro, aqui chega uma pergunta, que pelo fato de sermos vereadores de mandato, estamos discutindo política e a política dentro dessa questão do Covid, que chegou fazendo com que a gente tenha que se reinventar no processo, ou seja, uma coisa que a gente já sabia, até já desde a última eleição, que seria muito importante nessa eleição, seria a questão da rede social, porque com a última eleição presidencial, e principalmente com o presidente Bolsonaro, a gente entendeu que haveria uma mudança, mas só que a gente talvez não esperou que seríamos jogados dentro dessa realidade de mudança de forma tão brusca e tão rápida.
E assim foi, nós temos que nos readequar a essa realidade, e hoje a rede social se tornou, principalmente com a pandemia, essa ferramenta importante para nós falarmos de política, mostrarmos o que estamos fazendo, como algumas pessoas já perguntaram aqui, o que é que vocês estão fazendo? Claro que nós estamos fazendo. E a gente sempre frisa, eu gosto sempre de frisar aqui, que nós, dentro da pandemia, fomos os primeiros a partir na frente, quando ninguém tinha conhecimento do que seria, do que fazer, como não fazer. Nós tomamos a iniciativa na casa de reunir com o presidente e dizer, olha, presidente, precisamos fazer alguma coisa e a gente quer destinar 50% das nossas emendas para essa questão do Covid, e colocamos mais de 2 milhões e 200 para uma realidade que ninguém nem sabia como trabalhar ela, mas partimos na frente e o fizemos. Então, Baqueiro, tem alguém aqui perguntando para a gente, olha, aproveita o vereador Baqueiro, porque a gente conhece ele, a gente já sabe quem é ele, inclusive na casa, procura saber dele, o que é que ele acha de tudo isso que está acontecendo na cidade com relação ao governo Joaquim Neto e a pandemia. Eu sabia que alguém ia aqui fustigar você para isso. Por quê? Porque essa é a realidade que nós estamos vivendo no nosso município. Aí alguém está colocando aqui atraso de salário de médicos, a cidade toda esburacada, atraso de salário da MAP, atraso de salário da Naturale, misericórdia, é muita coisa, Júnior. Então o pessoal está querendo que você dê uma visão, uma panorâmica dessa realidade. Na sua visão, como você acha, o que está acontecendo com relação ao governo Joaquim, principalmente com relação à pandemia, à questão da saúde, enfim, de tudo que está acontecendo e que tem chegado aos nossos ouvidos? Deixa eu também mandar um abraço aqui para os nossos internautas. Estamos aqui também com mais de 50 pessoas ao vivo, transmitindo também aqui, retransmitindo a live na minha página também. Alan Matos, Júnior Dória, Jussiara Melo, Flávio Pascoelho, Rosaline Mascarenhas, Uel Campo, Luana Carvalho, um beijo, meu amor, Cristiane Baqueiro, Jussiara Melo, Maria Clara, Vitor Maia, Washington Barreto. Tem até uma pergunta aqui que eu vou responder de Washington. O Washington Barreto, quem não sabe, é Chacha, viu, Lins? Gelinho Feliciano, Ivonete Rocha, Marilene Vasconcelos, Ana Emília Dantas, Romário Silva, Proíris Maia, um abraço, Pro. Paulo Codoro, pré-candidato lá do Riacho, um abraço, Codoro. John, César Magalhães, enfim, todos aí que estão acompanhando. Uma galera grande. Giovanni Cristo, uma galera grande aí acompanhando. Eu vou só ter uma pergunta aqui de Chacha, perguntando qual o limite, qual a quantidade de candidatos por partido e se existe um número máximo e mínimo. Na verdade, Chacha, como acabou as coligações para vereador, aqui em Alagoinhas o partido ele pode ter no máximo 26 pré-candidatos, sendo 30% das vagas aí reservado, que é o mínimo para o sexo inferior, no caso as mulheres, pode ser homem também, 30% para homem. Se tiver 70% mulher, tem que reservar 30% para homem, e não existe, na verdade, mínimo. O que existe é o limite máximo, que tem que ser respeitado a legislação, e essa cota aí, essa legislação dos 30% do sexo oposto. Olha, Lins, a gente falar aqui de Alagoinhas, a gente iria ficar a noite toda, viu? Pode ter certeza que é até uma live depois que a gente pode marcar para debater um pouco o panorama atual de Alagoinhas, que não é fácil. Não estamos aqui para julgar, quem somos nós para julgar. Agora a gente precisa levar os fatos concretos ao que vem acontecendo da cidade de Alagoinhas. Eu entendo que Alagoinhas vem passando por um momento muito difícil. Eu sei que a pandemia pegou todos nós, na verdade, de surpresa. O novo sempre assusta. Ninguém está acostumado com protocolos, com distanciamento social. As vidas das pessoas foram alteradas de forma assim, muito abrupta, seja no trabalho, seja na escola. As crianças vêm também passando por um momento de readaptação muito grande, que não é fácil. Quem tem filho aí mesmo sabe a dificuldade que é você readaptar a criança, de ir para a escola, de ter uma aula online, enfim. A gente também no trabalho, no escritório de advocacia,
com a vereança, enfim. Eu acho que tudo foi uma novidade, mas eu acho que essa novidade deveria ter sido organizada também pelo Poder Público Municipal, né? Eu hoje vejo Alagoinhas passando por um momento difícil, não é, de quantidade de pessoas, infectadas. Eu não vejo efetividade das ações de combate ao Covid, não vejo. Eu acho que muito do que vem sendo feito pela gestão municipal, ela não está conseguindo alcançar o objetivo, não está conseguindo chegar lá em Dona Maria, que mora lá no fim de linha do Barreiro, em Seu José, ali do Vale do Sol, principalmente a parte educativa e preventiva. Eu não consegui ver, por exemplo, na central de abastecimento, uma ação forte, de doação de máscaras, de panfletos educativos, de doação de álcool em gel, enfim, de mostrar à população realmente a maneira correta de se agir. Eu acho que a gente viu uma coisa muito superficial na cidade, não está atingindo o objetivo. Prova disso, nós estamos numa curva ascendente muito grande de contaminados na cidade de Alagoinhas, tanto que vem se cogitando aí até um possível lockdown, que eu discordo completamente. Eu acho que o comércio de Alagoinhas, as lojas, não é o causador, dessa curva acentuada. Eu acho que nós temos muito mais dificuldade nos bairros do que realmente no comércio. Eu acho que a ação efetiva, enérgica, tem que ser nos bairros. Muito do que foi feito não houve, por exemplo, as barreiras sanitárias que foram feitas, entre aspas, na entrada da cidade, na verdade não funcionou. A gente não viu efetividade, a gente, de 10 veículos que passavam, abordava um, então não houve realmente efetividade daquilo que se propôs. Eu acho que deveria o governo ter agido de uma outra maneira. A cidade vem sofrendo muito. Essa pandemia também vem ocasionando uma queda de arrecadação nos municípios, e queda de arrecadação precisa ter ação enérgica de contenção de gastos. Alagoinhas hoje vem passando por uma dificuldade grande de pagamento de folha. Isso, Lins, nos assusta, porque você vê um funcionário efetivo reclamando que não está recebendo em dias, como os servidores da saúde efetivos, que estavam sendo os últimos a receberem. Depois que o município recebia a parcela de FPM, estava se fazendo um esforço muito grande para pagar a folha de efetivo da saúde, e que eu acho que é um erro muito grave. Eu acho que a saúde tem que ser a primeira a receber. É quem está no combate direto, é quem está aí se expondo, é um dos índices maiores de contaminados, são os profissionais da saúde. Então, não está sendo dado aos servidores públicos do município a atenção que eles merecem ter, seja da saúde, seja os terceirizados, que vêm aí sofrendo, os terceirizados da maternidade, por exemplo, da ASM, estão aí com mais 2 meses sem receber. Então, eu realmente não consigo entender, a gestão, como está sendo focada. Eu acho que é o momento de, se tem que enxugar, vamos enxugar contratos, vamos enxugar locação de veículo, combustível, vamos enxugar aquilo que dá para ser enxugado, mas não dá para a gente mexer principalmente no servidor. Quando a gente vê, Lins, e os apelos chegam quase que diariamente, quando a gente vê servidor terceirizado apelando para a gente, vereador, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, porque eu não tenho alimento em minha mesa. É até um paradoxo. Você querer combater Covid, você querer combater essa pandemia terrível que nós estamos vivendo, se o servidor que está ali na linha de frente da maternidade não consegue comprar alimento para sua casa. E você está falando o servidor, mas aqui está chegando. E o médico que está na linha de frente do Covid com 3 meses de salário atrasado? Então, Lins, eu não consigo sinceramente entender. Até porque nós temos um prefeito que é médico, um profissional de saúde, inclusive foi até cometido agora também da Covid. Eu faço votos que o prefeito possa se recuperar tão logo, que a gente sabe que é um momento muito difícil, nem todos reagem bem a esse vírus, mas nossos votos é que o prefeito recupere logo e volte logo à sua estrada, até porque a cidade precisa da gestão, precisa de seu líder maior. Estamos passando por um momento difícil. Eu acho que o prefeito precisa parar, rearrumar as coisas. A gestão não vai bem.
não é? O que vem acontecendo com os servidores aí é uma questão muito difícil, não é? A cidade passa por um momento difícil, sem manutenção viária, a cidade está um buraco só, os professores, esses guerreiros aí que eu quero mandar um abraço especial, tendo cortes em seus deslocamento, vale transporte, auxílio alimentação. E até uma coisa que eu vi hoje da reunião que nós fizemos com o sindicato, o Simpa, e a Sandra fazia uma fala, e eu acho extremamente importante. O município está preocupado em levar a cesta básica aos alunos, diante da pandemia, da dificuldade, mas cortou a alimentação dos professores. Então, quer dizer, é um paradoxo muito grande. Eu não consigo entender esse arroxo que é dado ao servidor do município de Alagoinhas, de todas as áreas, da saúde, da educação, enfim, dos terceirizados estão aí, esses guerreiros aí, os servidores, os garis, também estavam sem receber, fizeram paralisação, foi aquela agonia, aquele corre-corre, a cidade amanheceu aí 2 dias com lixo e tudo quanto foi lugar. Enfim, eu acho que esse momento de pandemia, eu não consigo ver um ajuste da gestão atual, com os anseios da população, temos muita coisa aí a ser melhorada. Eu acho que o próximo gestor de Alagoinhas tem um desafio muito grande de rearrumar a casa, de buscar realmente fazer aquilo que a população precisa, de uma saúde de qualidade, de uma educação, a central de abastecimento mesmo ali, aquelas pessoas ali das barracas, prometeu inauguração em dezembro do ano passado. Então, imagine os prejuízos e mais prejuízos que estão tendo ali. E nós aprovamos aquilo ali, aquele empréstimo, Lins, e você bem sabe disso, foi aprovado em 2017. Então, é uma execução muito lenta, muito tardia, muito letárgica. Então, eu realmente não consigo entender algumas coisas. Você sabe que nós fiscalizamos muito, temos várias ações no Ministério Público de fiscalização da gestão. Estamos trabalhando muito, estamos fazendo nossa parte daquilo que nos cabe de fiscalizar, de legislar, e eu tenho certeza que quem acompanha nossos trabalhos sabe do quanto a gente vem trabalhando e fazendo. Barqueiro, deixa eu colocar uma coisa para você, bem importante em cima dessa questão do servidor público, porque ontem eu recebi a visita de alguns servidores na minha casa. O que é que acontece? Eles foram levar o quê? A preocupação dos seus vencimentos que estão atrasados e da possibilidade da empresa parar, a empresa de lixo, a Natural, parar de novo. E aí, resultado, nós procuramos hoje tomar a dianteira no sentido de buscar algumas informações para saber em que pé a coisa estava. Então, até ontem, até hoje, por volta das 14 horas, eles não tinham recebido. E olha que já tinha passado os 5 dias legais. O que é que acontece? Aí a gente procurou se informar. A empresa realmente estava se organizando, pelo menos foi a informação que me passaram, de que a empresa estava se organizando para paralisar, mas que hoje à tarde a prefeitura começaria a fazer os pagamentos, exatamente para que não acontecesse o que aconteceu da outra vez. E para nossa alegria, a informação que eu tive, já agora de tardinha, é que eles começaram a efetuar o pagamento e que o pessoal já passaria talvez até o dinheiro ser decreditado hoje na conta. Então, graças a Deus, a cidade amanhã, ou mesmo esse final de semana, não vai amanhecer de novo cheia de lixo. Mas vai ser esse sofrimento até o final do mandato, está parecendo que vai, porque já vamos 2 meses nessa pegada. E se a cada mês a arrecadação está caindo, automaticamente, se não melhorar esse mês, como você falou, vamos enfrentar uma dificuldade maior para pagamento de folha. Então, vai sofrer, quem vai padecer será o servidor público. Mas existem outras realidades que estão acontecendo com relação ao governo e que a população está preocupada. Ou seja, os nossos gestores, parece, Barqueiro, que não aprende que nós temos, de um mandato de 4 anos, nós temos 1 ano perdido. Porque se a gente analisar que nós temos chuva do período de maio, junho e julho, como agora já está caindo, se você imaginar cada ano isso, então você tem 1 ano perdido. Os gestores não se preparam para trabalhar em 3 anos, para que não passe agora, como tem muita gente fazendo um castelo, tem inclusive colegas nossos que estão fazendo um castelo, achando que a entrega daquela parte da central de abastecimento de roupa é a tábua de salvação do governo. Como você bem falou, nós votamos isso em 2017. É o governo tartaruga, é o governo que não anda.
É o governo que não trabalha para que não tivesse passando pelo vexame que está passando agora, e a gente fica, aí tem aqui algumas cobranças, né? Tem algumas pessoas perguntando, o que é que vocês, os vereadores, estão fazendo para fiscalizar o governo numa pandemia dessa? A prefeitura está fechada. A prefeitura está fechada. Se a prefeitura está fechada, a maioria dos órgãos da prefeitura está fechada. Muitos desses órgãos estão fechados até pela idade das pessoas que trabalham nesse órgão. Outros porque adquiriram o Covid. Então, nós estamos com uma dificuldade também para ter acesso à informação. A gente manda um documento solicitando uma informação do governo, se naturalmente antes da pandemia já passava meses, ainda mais se for nós da oposição pedindo, já passava meses para receber, agora é que a gente não vai receber mesmo. Então tem assim um anseio muito grande da população, querendo que até mesmo nós, os vereadores, façamos alguma coisa a mais, mas nós estamos travados. Até por conta também da própria pandemia, mas isso não impede, e aí é que eu louvo a Deus pela questão das redes sociais, eu louvo a Deus pelas lives, porque como a Câmara está parada agora, e é a única ferramenta que a gente tinha para poder falar e chegar à população, agora a live está nos proporcionando isso, como tem muita gente aqui, como eu falei, parabenizando pelo esclarecimento, mas também a população quer saber, os seus eleitores que estão lá do outro lado, os meus que estão lá, os colegas que estão se propondo a botar o nome, a apreciação do nome para ser candidato, eles querem saber o que na realidade, o que nós pensamos com relação a isso. E eu tenho deixado claro aqui o meu pensamento com relação a isso, o meu pensamento de indignação. E eu fico feliz pela palavra colocada por você nesse instante, porque eu quero aproveitar aqui a live, como tem muita gente ligada a você, ligada aos partidos políticos que estão nos assistindo, eu quero aqui mostrar a minha indignação e deixar aqui veementemente o meu protesto com relação a esse absurdo que aconteceu agora no país. Por quê? A partir do momento que você tem a notícia de que o nosso presidente, o chefe maior de Estado da nossa nação, está de Covid, aí você vê o cara botar lá, #ForçaCovid. Ou seja, uma infinidade de pessoas, inclusive profissionais da área de saúde, desejando a morte do presidente, como se isso fosse uma coisa linda, como se isso fosse uma coisa maravilhosa, se isso viesse a acontecer, que o país aí iria entrar nos eixos. Não, a mesma coisa é como se a gente tivesse aqui também dizendo força Covid com relação a Joaquim. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e a gente não pode aqui bater palma para isso. Pelo contrário, mostrar que a nossa indignação com tais pessoas, com tais profissionais, nós precisamos, como o Baqueiro falou, se a coisa não está boa com o governo que está, com o prefeito que é médico, com relação ao Covid de Alagoas, imagine se esse homem morrer. Quem quer que esse homem morra agora? Ninguém. A gente precisa do nosso líder maior. Até porque também a nossa vice-prefeita está num grupo de risco. E ela iria se expor e poderia ser muito complicado para ela estar na linha de frente de uma situação como essa. Veja que ele na linha de frente já contraiu o Covid. Qualquer um que for para o embate, qualquer um que for para fazer o que ele está fazendo, porque ele é o prefeito, ele tem que ir mesmo. Ele tem que estar nas frentes de trabalho, ele tem que estar na frente do Covid, ele tem que fazer. Então, nós precisamos dele, até para ele a tempo encontrar o norte, porque nós já vamos com mais de 450 casos na cidade. Então, se não daqui a pouco, eu estou preocupado, porque para mim, mais de 700 já? Meu Deus do céu, então imagine, olha como eu estou desatualizado, mais de 700, quer dizer, de repente, você já imaginou, daqui a pouco não vai ter eleição dia 15, porque para mim seria maravilhoso se fosse dia 4 mesmo. Mas jogaram para o dia 15, daqui a pouco vai jogar para o dia 27, e se estourar aí? Como é que vai ser? Então, de quem é a culpa disso? De quem é a culpa disso é de quem está na linha de frente. A culpa é da Secretaria de Saúde. A culpa, e com isso eu estou dizendo que a culpa é de Dona Rosânia. A culpa é de quem? A culpa é do prefeito Joaquim Neto. A culpa é de quem o assessor, são os seus assessores, no sentido de o aconselhar. Por quê? Porque nós não estamos vendo resultado. Aí fecha o comércio, Baqueiro, 2 dias, fecha a cidade 2 dias. Não tem feriado. Quando chega numa segunda, na terça, na quarta, meu Deus do céu, aquilo que você já falou, os ônibus lotados, enfim, tem que se encontrar um outro norte, mas não há conselheiros, Baqueiro, que passem a entender que precisa abrir o comércio, que precisa organizar o comércio, as lojas não estão cumprindo com a determinação da OMS, não está, então está aí a bagunça e a gente não sabe o que fazer. Verdade. É um momento, Lins, como eu dizia anteriormente, é um momento bem difícil. A gente sabe que nossa live tratando de eleições, e é até importante a gente falar da importância do voto. Eu acho que
a gente está tratando de eleições, de alterações, de mudanças, mas é também importante, nesse momento, a gente falar, não é, da importância do voto. Eu acho que é um dos momentos, pelo menos em minha concepção, eu acho que é um dos momentos mais importantes, não é, da soberania popular, da república, do presidencialismo, é o dia do sufrágio universal, é o dia do voto, porque é o dia em que a população ela tem em suas mãos a possibilidade de escolher os seus governantes, não é, de escolher os seus representantes, Lins. E eu queria aqui, até em cima daquela pergunta que, não é, um dos internautas perguntou do que os vereadores estão fazendo, a gente precisa também deixar bem claro aqui o papel do vereador. Não é? Às vezes as pessoas confundem, não é, e acham que o vereador é ele que vai fazer a obra na sua rua, não é ele que vai colocar a pavimentação, e na verdade é essa deturpação, né, da função do vereador, que muitas vezes nós somos cobrados muito além do que nós temos de capacidade, né? Muito além daquilo que a lei, não é, reserva e preserva para a nossa atuação legislativa, e o vereador ele tem por função principal criar leis. Eu digo que a nossa função principal e primordial, não é legislar, não é fazer leis no município, não é debater e temas importantes, é fiscalizar o poder executivo, não é, também é um papel importante, e representar, não é? Esses três são os nossos mais importantes, não é, papéis, não é, que nós exercemos legalmente, está lá na Constituição Federal, está na nossa lei orgânica do município. Então nós estamos imbuídos legalmente, né, de exercer essas funções, e algumas vezes a gente é cobrado por coisas que está aquém, não é? É função do Poder Executivo. Claro que a gente pode cobrar, a gente pode lutar, não é? Porque quando você representa, você está ali lutando por uma comunidade, não é? Mas é bom a gente deixar os papéis claros, porque às vezes há uma cobrança exacerbada, não é? E não é fácil, não é? Não fique achando que o exercício do mandato é fácil, porque não é. O exercício do mandato é difícil. Não é? A gente precisa, não é, realmente estar fazendo, não é, um exercício diário, não é, de buscar projetos que venham atender a comunidade, de fiscalizar, não é, de muitas vezes você se bater com a dificuldade de obter documentos, não é, informações, não é, a dificuldade algumas vezes que a população tem, não é, até com a lei de acesso à informação, nós, enquanto vereadores, também temos. Não é, gostaríamos de ter tudo na mão, não é, para a gente só estudar, se debruçar, peticionar, não é, pelo menos a gente que já faz esse serviço diariamente, não é, da advocacia, para a gente seria ótimo, não é? Você só está estudando, peticionando, observando a regularidade, mas é um trabalho muito grande de investigação, não é? Às vezes você vê, vou dar um exemplo, Lins, as forças policiais, não é? Quando uma polícia federal, uma polícia civil vai investigar, não é, um provável ilícito, às vezes essa investigação dura 2, 3, 4, 5 anos. Então as coisas não caem do céu, está em sua mão ali para você ver uma regularidade. Então não é fácil, não é? A gente investiga, não é, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente consegue ter acesso, não é? Leva ao Ministério Público, leva aquilo que a gente entende se está errado ou não. Muitas vezes o Ministério Público entende que ali não houve ilícito, acontece, não é? Já aconteceu várias vezes, inclusive, não é, com o nosso mandato, você também fez parte disso, de estar denunciando e não haver um prosseguimento, outras houve. Enfim, eu acho que a gente precisa deixar bem claro o nosso papel, o nosso exercício, não é, do mandato, não é, que não é fácil, não é um exercício duro, diário, que a gente precisa estar ali representando, e eu acho que o próximo dia 15 de novembro é uma data importante, não é? Data de eleição é uma data, não é, que a população ela precisa exercer a sua cidadania, precisa buscar realmente votar naquelas pessoas que eles se sentem representados, que eles se sentem realmente ali, vamos dizer assim, dentro daquilo que eles esperam do candidato. Então, e Lins, tem outra coisa dessa questão dos servidores, inclusive hoje nós fizemos essa reunião, está dentro também dessa questão de Covid, que é a questão também do precatório, né, do precatório da educação. Nós hoje fizemos uma reunião importante, não é? Eu acho que a gente precisa também deixar isso atualizado, não é? O município de Alagoinhas recebeu aí quase 90 milhões de reais de um precatório, não é? Da mudança Fundef-Fudeb de 96,
e recebeu agora quase 90 milhões de reais. Nós sabemos da importância, desse montante, principalmente, e aí eu gosto de frisar, principalmente para que a gente possa garantir os 60% aos professores, da ativa e da inativa, os aposentados também, que fizeram parte de 96 até aqui, para que a gente possa garantir, seja por meio de lei municipal, seja por meio de ação judicial, estamos aí realmente imbuídos nessa ação, porque a gente entende que um montante desse precisa ser debatido muito bem com a sociedade, com o sindicato Simpa, com a categoria, com a Câmara, o Executivo, para que a gente possa fazer dessa destinação a melhor destinação possível. Então, é bom a gente deixar isso aqui, porque é um assunto importante. Ô Baqueiro, quando a gente apresenta um projeto na Câmara, e esse projeto ele é votado e aprovado, automaticamente esse projeto ele vai para a mão de quem? Do Executivo, não é isso? Vai para a mão do chefe. Para o chefe fazer o quê? Cumprir, promulgar. Não é isso? O que é que acontece? Nós votamos algo muito importante nessa cidade, que foi a lei anticalote. A lei anticalote, ela traz uma segurança, segurança essa, que o funcionalismo público, bem como as empresas, estariam agora despreocupados se ela tivesse sido pelo prefeito promulgada, que ela não foi, Baqueiro. Não foi. O que é que acontece? A Câmara aprovou, foi para a mão dele, mas ele não fez. Então, automaticamente, nós estamos vendo aí muito a celeuma em torno dessa cooperativa que chegou. Inclusive, tem algumas situações aí em outros municípios aí, que a gente está pesquisando e já tem muito material circulando já nas redes sociais sobre algumas coisas erradas com ela por aí. Aí, automaticamente, isso traz uma preocupação com esse funcionário. Inclusive, os funcionários da Natural que foram demitidos, 70, para ser transferido para essa empresa, sem os direitos trabalhistas que tinha cá na Naturale. É bom que se frise isso. Então, assim, fica uma preocupação, porque se não existe uma promulgação dessa lei, automaticamente, se as pessoas estão descobertas, se aconteceu alguma coisa, como estão dizendo que já aconteceu em outros municípios. Então, fica aqui essa deixa da nossa preocupação com essa realidade que está aí. Mas, Baqueiro, deixa eu mandar aqui um alô rapidinho. Tem uma pessoa muito conhecida e querida nossa que está nos assistindo, o doutor Igor Rocha, está mandando um abraço, está aqui assistindo a gente. Um abraço, Igor. E tem muito mais gente, a Edna Matos, a Mari Salles, a Níria Rosendo, a Rosimeire, a Juscelene Lima, a Norma Sueli, Mili Vitória, estão se gastando. O problema é que tem muito dinheiro para combater o vírus, mas ninguém sabe exatamente como está sendo aplicado. Essa falta de responsabilidade com a transparência que é o problema, e é isso mesmo, a gente não tem acesso à transparência de como isso está sendo gasto. Isso tem trazido uma preocupação muito grande. A Wanda está assistindo a gente, a Sandra, enfim, a Thelma Santos Nunes, um abraço, Jalmi, enfim, tem uma galera aí assistindo a gente. Pois é, Baqueiro, essa é a nossa preocupação com relação a essa questão do Covid na cidade. O Covid, ele tem trazido, ele tem, assim, permitido se apresentar com ele a face de muita coisa que a gente desconhecia, entendeu? Não só a nível nacional, como a nível local. Entendeu? Esses gastos excessivos, essas empresas de fachada vendendo respiradores, muito dinheiro gasto com uma coisa, superfaturamento de respiradores, enfim, Polícia Federal já visitando a Bahia com relação a isso lá em Jiquié, enfim, tem muita coisa acontecendo e eu tenho certeza que vai acontecer muito mais. E eu espero que por aqui não haja irregularidade, senão as barbas vão ficar de molho, porque a Federal vai aparecer por aqui. Eu já deixei claro, a Federal poderá aparecer por aqui, não por outras coisas, poderá aparecer por essa coisa aí do Covid. É bom tratar o dinheiro público com excelência, com responsabilidade, para que depois não venhamos ter uma surpresa desagradável na cidade com a Polícia Federal vindo aqui para visitar, sim, essa realidade do Covid, ok? Porque tem muita gente achando outra coisa, mas não é não. A Polícia Federal poderá vir aqui para saber do Covid, porque, inclusive, há muitas falas por aí que a gente não pode provar, mas é bom ficar com as barbas de molho. Então, Baqueiro, eu fico muito feliz nessa noite pelo esclarecimento que você nos veio trazer,
Tenho certeza que o público que está em casa está feliz, principalmente os pré-candidatos que estão assistindo a gente, porque foi muito esclarecedora. Claro que a gente sabe que uma live só dessa não dá. Como você falou, até para tratarmos do Covid, de Alagoinhas no estado que está, a gente precisaria de uma outra live. Né? Esse não foi o nosso foco especificamente, mas é claro que quem está do outro lado sempre espera ouvir da gente alguma coisa. Por quê? Porque tem muita gente que está, como a Mili falou, está sem informação, não tem acesso à informação. Se nós, como você falou, nós como vereadores, já temos uma dificuldade grande para ter acesso à informação, porque solicitamos, mas não chega, é uma matraca para dar, e, enfim, e a gente fica ali em cima. Agora imagine a população que está em casa. Aqui tem uma pessoa que está dizendo assim, o governo está gastando muito dinheiro com propaganda, mas não paga o servidor. É outra verdade. Todo dia tem uma propaganda nova na televisão. Quantos mil é gasto numa propaganda dessa, em 30 segundos, uma hora e meia de televisão? Não é coisa fácil, não. Então, é muito dinheiro que está sendo gasto em propaganda. Agora, na prática, está aí. Ó. Eu passei aqui numa cidade, São Sebastião não, Berimbau aqui, antiga Berimbau, né? Passei aqui, tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai, entendeu? Aqui, Conceição de Jacuípe, aqui não, aqui está tudo aberto, tudo escancarado, com mais de 700 casos. Então, assim, eu tive esses dias em um bairro aqui da cidade, lá perto do Pingurute, e o pessoal disse, não, aqui não tem fiscalização, aqui nunca subiu comboio, aqui nunca subiu nada. Eu disse, como é que pode isso? Mas aí você vê uma propaganda na cidade, de carro e mais carro fazendo zoada, mas na realidade só rodando Jardim Petrolar, rodando Praça Kennedy, em outros bairros não vai. E lá eu penso, não, aqui não tem nem pandemia, não. Aquilo que foi colocado hoje, o povo parece que relaxou com relação à pandemia. Mas vale em determinados bairros da cidade, você vai ver a turma tomando sua cervejinha de boa, como se nada tivesse acontecendo, aglomeração, todo mundo sem máscara. Não existe pandemia, só existe pandemia no comércio de Alagoinha. Só existe pandemia no comércio. Não existe pandemia na fila de banco, não existe pandemia na fila de loteria, não existe. Existe pandemia só no miolo do comércio, ali nas lojas que estão por ali. Então, isso é um absurdo e a gente precisa urgente. O pior é que a gente fica assim, procurar quem? O comércio, os sindicatos ligados ao comércio, tentando fazer alguma coisa, outras instituições, outras entidades tentando fazer alguma coisa, e a gente não consegue. Parece que é um aparelhamento ligado do governo do estado para Alagoinhas e das demais cidades da Bahia, que ninguém consegue. O chefe maior lá, o seu Rui Costa, ele manda, seu ACM Neto manda, tem que obedecer o que eles mandam e acabou. E a economia afundando, já são mais de 80, olha, era 60, agora já é mais de 80 que se quebraram na cidade. Empresários que se quebraram na cidade, já vai mais de 80 empresários quebrados na cidade. É um absurdo, a cada mês esse número está aumentando. Por quê? Porque as pessoas não estão vendendo, não tem como pagar aluguel, não tem como pagar os funcionários. Precisamos urgentemente fazer alguma coisa. Fazer o quê? Quem manda? Quem manda? E a gente está tendo que obedecer na tora. A gente não obedece porque quer, não. Eles estão obedecendo e estão se quebrando porque não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. É igual o judiciário dessa nação. Manda e tem que obedecer e acabou. Então, é uma triste realidade, Baqueiro, que a gente fica só pedindo a Deus que tenha misericórdia, não tem outra coisa para fazer, esperando que o Deus ilumine os olhos do entendimento do nosso líder maior, para que possa reverter esse quadro e alguma coisa nova possa acontecer, que possa fazer Alagoinhas voltar nos trilhos, entrar nos trilhos novamente. Né? Baqueiro, fica à vontade, meu amigo, para você fazer suas considerações finais, fique à vontade, pode falar à vontade. E eu só tenho a agradecer pela sua presença, porque foi muito esclarecedora, foi muito bom estar aqui com você. Com certeza nós vamos fazer outra, viu? Lindo, deixa eu só mandar um abraço aqui, pessoal. Fica à vontade. Doutor Igor, Marcelo, sou seu fã, você sabe disso, mandar um abraço. Nosso amigo vereador Caio Ramos também aqui, mandando um abraço, ótima live. Ailtinho aqui, Alberto, dizendo que a propaganda da Prefeitura de Alagoinhas não está de acordo com a realidade. A preocupação está solta, preocupante, falando até com você, Lins. Mandar um abraço aqui para a Sandra Campos, Janine, Cristiane Baqueiro, minha irmã, um abraço. Júnior Dória. Jorge Campeão está aqui também acompanhando, um abraço. Ele é pré-candidato aí pelo Partido dos Trabalhadores. Flávio Paz Coelho, Well, Campos, enfim, Alan Matos, todos que estão acompanhando aqui. Olha, Lins, eu acho que, primeiro, agradecer, não é? Eu acho que é um momento importante, não é? É a nova realidade que nós estamos vivendo, na verdade, no Brasil, não é? Que essa
essa interação pelas redes sociais, não é? Essa informação não é levada, não é, a todos pelas redes sociais, não é? Mantendo realmente, não é, a proposta de quem puder ficar em casa, se cuidar, né, utilizar máscara para quando estiver saindo, utilizar álcool em gel. Eu acho que isso é extremamente importante. E eu vou tocar aqui no assunto dessa questão da Covid, só para eu finalizar minha participação. Uma coisa que eu fico extremamente preocupado, né? Primeiro, a questão do comércio, né? Essa celeuma que se criou, que só no comércio que se pega Covid, né? Fecha comércio, abre comércio. Eu entendo realmente que o comércio ele não é o causador, ele não é o maior vetor, né, de contaminação, e sim, hoje em Alagoinhas é os bairros, né? Você entra numa loja, afere sua temperatura, tem álcool gel, só entra de máscara, enfim, né? É observado realmente esse controle no comércio, né? Não estou dizendo 100%, mas na grande maioria. E, Lins, nós temos aqui, você está falando aí, já temos 80, né, empresas, né, que infelizmente não aguentaram, né, já faliram. E eu vou lhe dizer, a tendência é que a gente tenha muito mais. Por exemplo, os setores, tem setores que até hoje não reabriu. Academias, por exemplo, Lins, não reabriu. E o que eu fico preocupado, na verdade, aqui com a gestão municipal, é que você não vê uma discussão e um plano de reabertura. Será que o setor de academia, de ginásticas, né, de restaurantes, será que eles vão aguentar ficar até dezembro fechados? Né? Quantos profissionais já foram demitidos dessas empresas que estão paradas? Né? Então, assim, é preocupante. É claro que a saúde está em primeiro lugar, a gente precisa, sim, se preocupar. Barqueiro me deu um gancho. Eu vi uma cena interessante sobre isso. Você sabe como é que a Europa está fazendo em alguns países da Europa? Os bares que estavam fechados foi liberado. Foram reabertos. Reaberto. O que é que acontece? O cara fez uma coisa criativa. O cara pegou um boneco de pelúcia e botou entre uma cadeira e outra. Para dar... O distanciamento, né? E automaticamente para dar a entender ao pessoal que está ali sentando na mesa que ali tem mais pessoas para dialogar e tal. E o cara fez isso e o bar do cara encheu, porque cada um ele botou um boneco com face de mulher, outro de homem e tal. E ele manteve o distanciamento e automaticamente ele voltou a funcionar normal. Por que isso não pode acontecer na cidade com os restaurantes? Então, assim, é uma preocupação muito grande. Inclusive, eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião com os empresários e já citava também, não é, essa preocupação com alguns segmentos que a gente não vê nem previsão de retorno, né? E a gente sabe que não é uma empresa, se você não funciona, se você não tem ali o giro, você não consegue manter. Então, ninguém vai ficar aí até dezembro fechado. Então, a perspectiva que eu vejo é de que a economia, pelo menos aqui em Alagoinhas, ainda vai cair bastante. Vai cair muito, é a tendência, até que se estabilize e volte a ter qualquer tipo de retorno da economia local, mas tentar preservar o que aí está ainda. Temos que realmente ter esse olhar diferenciado, não só para o ser humano, para a prevenção, mas também para que a gente também não quebre a economia de vez, porque não vai adiantar você mandar a pessoa ficar em casa, a pessoa não tem trabalho, não tem emprego, não tem alimentação. O auxílio emergencial do governo federal não vai ser eterno, então... Não vai aguentar, o governo não é verdade, vai aguentar. Então não adianta. Eu acho que é um momento realmente de todos se unirem, de realmente buscar um meio de campo, de buscar alternativas, e eu acho que é isso que está faltando. A gestão municipal, ela vem pecando muito nesse aspecto, sabemos da dificuldade de arrecadação, de royalties, de tributos, mas eu acho que a gente precisa se reinventar, é um momento realmente de se reinventar e buscar realmente aquilo que é mais importante. Mais uma vez agradecer o convite, você sabe que eu tenho esse apreço muito grande por você, lhe admiro, tem idade de ser meu pai. E chamou de velho. Tem idade de ser meu pai. Esculambou. Não é, Claudiné? Então, mas estou à disposição para o que puder contribuir. Espero que a gente tenha alcançado com as pessoas que estavam aí acompanhando até agora, 1h30, quase 2 horas de live. Não é fácil, eu sei que cansa, mas eu acho que o assunto, quando é bom, a gente nem vê o horário passar. Então, estou à disposição, dá um abraço, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem, se preservem, porque a gente sabe que a situação não está fácil, mas com fé em Deus vai passar,
é um momento e iremos superar e vencer tudo isso que estamos passando. Obrigado, Lins, obrigado a toda a sua equipe que está aqui contribuindo, a todos, um abraço a todos, e eu tenho certeza que a cada semana você vai estar fazendo diferencial aqui. Ô, Barqueiro, eu peço desculpa às pessoas que nos enviaram muitas perguntas, e aí fica complicado, perdoa a gente aí, porque, inclusive, algumas perguntas, até o próprio vereador, o Barqueiro, ele respondeu dentro daquilo que ele já estava falando. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, Barqueiro, diz, olha, em que foi aplicado o dinheiro que veio para a saúde, de emenda do deputado, de vocês? Essa dificuldade, porque aconteceu, foi colocado aqui, Barqueiro, aconteceu uma coisa, até uns dias atrás, você não tinha remédio, você não sabia especificamente qual remédio, se tinha remédio. Há uns dias atrás apareceu um teste rápido aí e tal, mas é interessante que a partir do momento que o prefeito pegou Covid, no instante já apareceu até kit. Apareceu kit. Olha, a gente vai fazer agora um trabalho diferenciado, a gente agora vai ir até a casa das pessoas, olha, eu quero ver como é que vai ser isso, se você não conseguiu em 90 dias ir em determinados bairros para fazer, só ver como é que estava, você vai percorrer casa por casa, como é que vai ser isso? E você tem, então deve ser o dinheiro que foi dos 2 milhões e 200 que nós botamos, 1 milhão do deputado Paulo Aze, e mais os outros dinheiros que vieram aí de Brasília, que vai ser agora gasto, não é possível. E o que já morreu? Enfim, como é que vai ser isso? Então, cadê o dinheiro que nós colocamos? Agora porque o prefeito apareceu de Covid, aí agora que vai se distribuir? Deixa eu só contribuir aí, Lins. Contribui porque me fizeram essa pergunta, pelo amor de Deus, aqui para a gente falar. Importante, eu acho que essa pergunta foi bem colocada, só para poder a gente entender um pouco. Nós temos aí uma ordem de recursos só de Covid, eu acredito, de quase 20 milhões de reais. Foram 13 milhões, aquela parcela que já entrou 5, eu acho que entrou agora mais 4. Só para a SEMAS entrou quase 2 milhões, para aquela questão de moradores de rua. Nós colocamos 2 milhões e 200 mil, o deputado Paulo Aze colocou 1 milhão, acho que o deputado José também colocou algum valor. 1 milhão acho também. que o próximo de 1 milhão. Então, assim, cifra aí que se aproxima de quase 20 milhões de reais. E realmente isso nos causa estranheza, que a gente não consegue ver essa efetivação com a verba, com esse vultuoso valor que se tem. Agora que a gente começou a ver, depois de mais de 90 dias, um teste rápido ser feito em massa, agora que você ouve dizer, há uma semana atrás, até numa própria entrevista do prefeito, numa live que ele falou, ele disse que não tem remédio para o Covid. Quando chegou agora essa semana, ele disse que já tem um kit para o Covid. E cadê esse kit? Está sendo entregue aonde? Porque na UPA, por exemplo, as pessoas que estão indo para a UPA e são diagnosticadas, eles medicam e mandam para casa. Você não leva nenhum medicamento para casa. E outra, Lins, se está sendo entregue o kit, qual é o protocolo que a Secretaria de Saúde fez? Está onde? Publicizou onde esse protocolo? O que é que se toma? Quais são as medicações? Quantos dias? Então, assim... O remédio, eu queria saber qual é o remédio. É o de verme? Eu não sei. Então, assim, eu acho que, como o nosso colega aqui, o Tinho, falou, é muita propaganda para pouca realidade. E eu concordo. Eu acho que a gestão atual, ela está trabalhando muito uma propaganda de uma coisa que não existe, uma realidade que não chega à população, não se consegue chegar a essas ações. Recurso é vultuoso, eu espero, como você muito bem disse, que não haja nenhum tipo de extrapolação, nada, porque a gente não quer nenhum problema com a cidade, nem com a gestão. Queremos sim a aplicação correta, que chegue na comunidade, que chegue a educação, que chegue a máscara para a população, Lins, porque às vezes uma máscara que custa R$5, a pessoa tem que ter no mínimo 2, uma lavando, uma usando, R$10 para uma pessoa, uma família com 50 reais, faz uma diferença grande. Quem está vivendo aí de Bolsa Família ou de auxílio emergencial, você tirar R$50 para comprar de máscara, você está tirando o alimento daquela família. A gente não vê uma distribuição em massa de máscara na cidade, nem de álcool e gel. Esse kit aí que o prefeito citou agora ontem, a gente não está sendo entregue aonde? Qual critério? Porque, inclusive, eu tive várias pessoas que me ligaram enquanto vereador, enquanto atuação parlamentar, pedindo ajuda, um contato com a vigilância, porque eles foram diagnosticados com Covid, foram mandados para casa
e dizendo que a vigilância iria na casa deles e nunca foram. Não receberam a orientação adequada, não é? E aí muitas vezes a gente acaba, não é, tendo que ligar para a vigilância, pedir às pessoas que a gente conhece, para ligar, para orientar, não é? Para dizer o que é para fazer, qual o procedimento de higiene, enfim. Não é? É isso que a gente esperaria que estivesse acontecendo, mas infelizmente não é, a propaganda não condiz com a realidade realmente. É isso. Eu quero, só para encerrar, eu quero mandar um abraço aqui para Valquíria. E Valquíria falou uma coisa: ô Valquíria, como eu queria que isso acontecesse, Valquíria. Eu vou me dirigir a você, porque você mandou algo aqui que seria assim, maravilhoso se acontecesse. A Secretaria de Saúde precisa sair da esfera da Bahia e ver o que está sendo realizado em outros estados. E o que está dando certo desculpe, não foi a Valquíria, quem mandou isso aqui foi a Karine, com relação aos protocolos existentes. Mas a Valquíria botou assim: uma sindicância seria bem-vinda para elucidar o percurso e o destino das verbas federais liberadas para o município. Isso seria maravilhoso. Eu torço por isso. Nós torcemos por isso, exatamente por isso pelo que, com muita propriedade, o vereador falou aqui agora. Ou seja, pessoas que foram mandadas para casa, e eu tenho conhecimento também disso, Vaqueiro, de pessoas que foram mandadas para casa, e essas pessoas não receberam nem visita e nem receberam medicamento nenhum. Qual o medicamento que está sendo usado? No caso aqui da cidade, há uma concordância de que talvez esses remédios que estão se falando por aí que deveria estar se dando aos pacientes para eles melhorar. O ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcísio Pimenta, está fazendo diretamente vídeo, live, falando aí exatamente do que ele tomou, também como médico, e o que isso produziu nele. Então, fica aí essa polêmica de esse remédio não serve, porque a OMS não reconhece, e na realidade pessoas estão morrendo, pessoas estão cada dia que passa piorando, cada dia mais aparecem mais infectados, que a partir do momento que se detectou, se tomasse esse ou aquele medicamento, poderia ou não, enfim, ninguém sabe. Mas eu quero fazer um apelo aqui, já que o senhor está em casa e talvez está assistindo essa live, prefeito, pelo amor de Deus, prefeito, olhe para esses empresários. Olha, nós já não estamos aguentando mais comer pizza. Nós estamos ficando barrigudo. Porque não tem outra coisa para se comer de noite nessa cidade, prefeito, a não ser pizza. Ninguém aguenta mais comer pizza. É pizza de frango, é pizza de calabresa. A gente já não aguenta mais. Agora o que é que acontece? Se tivesse uma coisa coordenada, organizada, fiscalizada com relação aos restaurantes da cidade, eu estou falando por esses profissionais, que eu conheço profissionais que estão sofrendo, e profissionais que já fecharam a porta, Vaqueiro, profissionais dessa área que fecharam a porta. Recentemente um amigo nosso abriu um restaurante aqui e fechou. E veja que no meio da crise há profissionais que estão acreditando, aqui do lado, Vaqueiro, o Quimuqueca que vai inaugurar aqui, quer dizer, vírgula, está trabalhando, está fazendo, mas inaugurar não vai, porque não pode. Mas o cidadão está investindo pesado aí, acreditando. Então, assim, outros estão fechando, como o colega fechou, fez um investimento pesado de mais de R$150 mil e perdeu dinheiro. Então, assim, tem que ter um olhar, tem que o senhor fazer alguma coisa. Nós não temos a quem pedir, é o senhor que tem a caneta. E se o senhor não tomar a providência, dia 15 o senhor vai rodar. O senhor vai perder a eleição. Aliás, eu acho que vai perder de qualquer jeito. Mas o senhor precisa fazer alguma coisa urgente. Porque senão nós vamos ter muito mais pai de família desempregado falindo nessa cidade, e a culpa vai ser do senhor. Nós não vamos jogar essa culpa em outro, não. A culpa será do senhor, prefeito. Por quê? Porque é o senhor que tem a caneta. Se o senhor tivesse uma equipe que fosse organizada para fiscalizar, para estar em cima, com certeza isso aqui seria um modelo, como é lá em Itapetinga e outras cidades, mas o senhor não se preocupou com isso e tem provado que não se preocupa, porque olha a realidade que Alagoinhas está, com os casos cada dia que passa aumentando, profissionais falindo, professores passando necessidade, meio mundo de gente sofrendo. Por quê? Porque você não tem pulso forte para tomar uma decisão. Você deixa o seu ouvido ser emprenhado pelos seus assessores, pelos seus conselheiros, que parece que não estão se preocupando e que parece que não amam Alagoinhas.
Por quê? Porque se amasse, tomaria uma outra providência, teria uma outra atitude. Fica aqui o nosso pedido, fica aqui a nossa intercessão, não apenas com esses profissionais, mas com todos os profissionais que estão com suas portas fechadas e que certamente vai ficar por muito tempo, porque, Baqueiro, nós não temos só uma preocupação com a pandemia agora não, como foi colocada hoje lá na nossa reunião com o Simpa, nós já estamos preocupados com o após. Porque se a economia continuar quebrando do jeito que está, 2021 vai ser terrível, não só para a presidência da República, mas para os novos prefeitos que vão assumir. Então, desde já, nós clamamos, o senhor quer entregar a cidade como? Porque o senhor vai entregar a cidade. Se o senhor não sabia, fique sabendo. O senhor vai entregar a cidade, o senhor não vai continuar na cidade do jeito que vai. Aliás, o senhor não vai continuar. Então, o senhor precisa fazer alguma coisa urgente, para que sua imagem, o seu nome, não saia pior do que já está, prefeito. Por favor, prefeito, tenha um olhar de misericórdia para esses pais de família que estão passando necessidade e que precisam reabrir os seus negócios para não falir de vez. Que Deus abençoe você que esteve até agora conosco. Que Deus te dê uma noite em paz e que a esperança seja renovada. Tem um versículo na Bíblia, no Salmo de número 30, verso 5, que diz assim, o choro pode durar a noite. Tem muita gente chorando, não só os que perderam seus entes queridos, não só os que estão com salário atrasado, não só os que tiveram as suas portas dos seus negócios fechadas. Tem muita gente chorando, mas eu quero dizer para você que a parte B do versículo diz assim, mas a alegria virá pela manhã. E é essa a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, de que essa alegria chegue logo, a alegria de ver a coisa voltando ao normal, de ver o nosso comércio aberto. Não é que o comércio é a tábua de salvação, e é. Para o pai de família que tem que levar o pão com dignidade para casa, Joaquim, essa é a esperança, porque o governo federal não vai ficar pagando R$600, não vai aguentar nem mais 2 meses. Então, se você não fizer alguma coisa, vai para a sua conta sim. E olha que não houve ainda manifestações, que está tudo muito ordeiro, viu? Está tudo muito ordeiro. Aliás, porque se fosse o outro lado da baderna, aí sim, a coisa estaria aí. Mas a gente é ordeiro, a gente é cordeiro. Estamos nos comportando como cordeiro. Ninguém fez passeata, ninguém fez nenhum reclame, ninguém fez montinho na frente de prefeitura, ninguém fez nada. Nós estamos de forma ordeira, esperando. Mas olha, paciência tem limite, Joaquim. Paciência tem limite, entendeu? Então, ou você abre do olho, ou você vai ver o que é que vai acontecer aqui em Alagoinhas, entendeu? E nós esperamos que você proporcione essa alegria que a Bíblia diz que chega pela manhã, principalmente para esses pais de famílias que estão sofrendo, não só os pais de família, as mães de família, os filhos, enfim, todos. Muito obrigado por você estar conosco até agora, muito obrigado esse irmão amigo que Deus nos deu como presente ali naquela casa, que é o vereador Anderson Baqueiro. Muito obrigado você que esteve aí do outro lado, muito obrigado ao prefeito, ex-prefeito Paulo César, que está conosco também, Caio Ramos, os outros vereadores, João Henrique, Luciano Almeida, a galera que disse que estaria conosco aí ligado. Muito obrigado a vocês. Certamente o vereador Baqueiro vai voltar, né? Ele tem muito assunto para falar, tem muita coisa boa do seu mandato, que foi por demais bom para Alagoinhas nesses 3 anos e meio. Ele vai voltar, já ele vai voltar, ok? Obrigado, muito obrigado por você ficar conosco até agora. Muito obrigado pelos compartilhamentos aí, pelos recadinhos que você mandou. Muito obrigado. Na próxima semana nós estaremos aqui de novo, ok? Um abração, Deus abençoe e que tenhamos uma noite em paz. E que Deus abençoe Alagoinhas, Deus abençoe a Bahia, Deus abençoe o Brasil. Um abraço, até a próxima, se Deus assim permitir.